Shalom, bom dia, aqui mais uma vez fazendo um vídeo. Como um amigo nosso costuma falar, tudo fala. Vinha passando aqui nessa praça e me deparei com essa árvore que tem uma base de sustentação feita de caniço de bambu que vai amarrando ao tronco dela, e lá no topo uma vara de bambu também que vai segurando para que ela não quebre com o vento. É meio que a minha interpretação, que é uma árvore que cresce muito rápido, não tem sustentação em si mesmo, e para que ela não quebre é preciso que coloque-se essa sustentação na sua base e até mesmo no seu topo. E me lembrei de um velho provérbio chinês sobre a questão do bambu chinês, que ele passa-se 4 anos crescendo para baixo, fixando suas raízes, criando sustentações, e depois de 4 anos ele cresce e vira uma árvore, vira uma vara muito alta, e o vento bate nela e parece que ela vai quebrar e volta novamente porque ela tem sustentação. E um amigo meu outro dia, agora há poucos dias, me ligou e falou exatamente sobre essa questão de, mais uma vez, resiliência, de suportarmos as situações do dia a dia e, como uma vara de bambu, não quebrar. Quando eu olhava para isso aqui, eu era lembrado pelo Espírito Santo do Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Que o nosso crescimento ele venha a ser rápido, mediano ou lento, não importa o crescimento visível, mas que o nosso crescimento espiritual, aquele que os homens não conseguem enxergar assim tão fácil, porque as coisas espirituais se discernem pelos homens espirituais, ele venha a ser verdadeiro, ele venha a ser original, ele venha a estar fixado sobre a rocha. Ele venha nos trazer uma sustentação, como os que confiam no Senhor não são abalados. O vento pode derrubar essa árvore, não sei se esses bambus vão suportar legal. Dependendo da intensidade do vento, talvez sim. Mas se vier uma tempestade, um vento muito mais forte, eu não sei o quanto que ela vai resistir. Mas trazendo para as nossas vidas, dependendo do quanto nós acessamos, do quanto nós entendemos, do quanto nós já compreendemos em Deus, aí isso vai fazer diferença na nossa vida. Porque quando vier as lutas, quando vier a guerra, você sabe que em si mesmo você não tem força, você não tem resistência, você não tem nada que possa ser feito. Mas quando você sabe que a sua força não vem de si, que a sua força vem do Senhor, como Paulo entendeu, e em um certo momento ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele fala que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que o tirasse um espinho lhe posto na carne por Satanás para lhe esbofetear. E ele fala no versículo seguinte que ouviu do Senhor: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E penso que isso foi a chave que transformou Paulo no homem que ele se transformou, ao ponto de, quando sabia que ia ser levado à morte, que ia sofrer o dano, ele já não se preocupava mais nada, porque ele sabia em quem estava crendo. E como Jó, ele fala: eu sei em quem tenho crido e que por fim se levantará. E aí Paulo passa a falar no mesmo capítulo, dizendo: então agora me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, porque ele sabe que nele mesmo não há força nenhuma. Que nos sirva de exemplo o testemunho de Paulo, a vida de Paulo. Sim, a nossa referência é Jesus. Mas Paulo chegou a um nível de entendimento, de clareza, de consciência de quem ele era, que ele não era nada, mas com a força que Cristo dava ele poderia enfrentar todas as coisas,
que ele chegou à ousadia de dizer: seres, pois, imitadores meu, como eu sou de Cristo. Não quero imitar ninguém, quero imitar sim a Cristo. Mas alguns homens que passaram por essa terra, que são dignos de louvores, de dizer: cara, aquele cara alcançou, entendeu e encontrou algo no Senhor. Eu quero no mínimo entender, alcançar e encontrar o que ele alcançou no meu Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos fortaleça, que Deus aumente a nossa fé, que nós venhamos termos a ousadia e a coragem de um homem que foi perguntado pelo próprio Jesus: você tem fé? E ele disse: tenho, mas ao mesmo tempo ele disse: aumenta a minha fé. Se a nossa fé não é suficiente, peça a Deus que ele vai aumentar a sua fé. Agora peça como Tiago ensina no livro de Tiago, capítulo 1, ele vai dizendo sobre aquele que não tem sabedoria, peça, mas peça com fé, porque aquele que duvida será como a onda do mar, que bate, vai e volta e nada consegue. Que Deus te encoraje, te fortaleça e que principalmente que Ele aumenta a nossa fé nesses dias, para que a gente venha a estar como salmista mais uma vez, que falei no início do Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala. O salmista do Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Mas ele traz a resposta porque ele não estava procurando socorro, ele estava me ensinando e te ensinando. Ele fala no versículo seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra e tudo que nele existe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.